Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos temas Ética, Direito, Teoria do Estado e História do Brasil. E toda quinta-feira a gente tem o prazer de recebê-la por aqui na coluna História e Política. A pauta de hoje traz aí as funções, dos poderes da República. A professora Ângela, ela já falou sobre o Legislativo e agora ela vai abordar o Executivo. Para mim, sempre, minha professora Ângela. Bom dia! Bom dia, querida Lilian. Tá linda hoje. Obrigada. Como sempre. Obrigada, igualmente. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá. Eu acho que é legal assim, a gente ir entendendo a estrutura do Estado, até para a gente verificar que quando a gente escolhe um candidato, a gente, com as eleições aí tão importantes, as eleições majoritárias, quando a gente escolhe um candidato, a gente tem que saber para que a gente está escolhendo, não é só assim, eu me identifico mais com esse ou aquele, em termos ideológicos e tudo mais. Acho que é bem bacana a gente saber quais são as funções. Então, a gente viu que é fundamental as pessoas compreenderem o que é que vai fazer, por exemplo, um deputado federal, um senador, como a gente já viu. E agora a gente vai falar um pouco das funções do Poder Executivo, que são imensas, vocês não têm noção. Existem mais de 500 mil servidores na União. No governo. Então, vocês imaginem que a gente vai eleger uma pessoa que vai gerenciar tudo isso, além dos cargos que serão indicados, que serão nomeados aí por esses novos governantes. Então, o Brasil sendo uma república, como a gente já falou, obrigatoriamente ele tem que fazer uma distinção dessas três funções dentro do Estado, que é o legislativo, que a gente comentou, o executivo e o judiciário, que a gente vai falar um pouco a semana que vem também. Essas três funções, elas juntas, elas formam o que a gente chama de poder da União. Então, a União ou a República Brasileira, o poder dela está nessas três funções, que a gente normalmente no Brasil, talvez isso confunda um pouco, a gente costuma chamar de poder, Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Mas são funções de um mesmo poder, que é o poder do Estado. Então, o presidente da República, como o Brasil é um país presidencialista, o presidente da República, ele tem funções enormes, assim, inúmeras funções, mas principalmente a gente vai dividir em duas, para não ficar muito complexo, Primeiro, ele vai governar o Brasil, vai governar a nós, os brasileiros. Então, a gente chama esse poder de chefia de governo. Então, é por isso que esse mandatário, o presidente que for eleito, ele vai ser responsável por fazer as políticas públicas. Políticas públicas são aquelas propostas que o presidente vai fazer, que ele tem que projetar, inclusive é bom a gente olhar na campanha política, quais são as propostas que ele tem, por exemplo, para a educação, para a cultura, para a saúde, para o transporte, e aí, uma vez eleito, ele começa a fazer as suas políticas públicas para cumprir aqueles objetivos. Então, esses atos, essas propostas são chamadas de políticas públicas. Políticas públicas federais, o governador também vai fazer as políticas públicas estaduais. Então, na presidência, enquanto chefe de governo, ele precisa ter assessorias, Não é possível a gente eleger alguém que entenda de tudo. Quem que entende de tudo? Então, ele vai ter vários ministérios que o auxiliam. Então, ele teria, eu acho, que colocar
pessoas especializadas nos vários ministérios. Então, por exemplo, alguém que entenda de educação para ser ministro da educação, alguém que entenda de saúde para ser ministro da saúde e assim por diante, né? Ministro da economia, ministro do planejamento, que é quem organiza e faz a harmonização de todas essas propostas, tudo mais. Então, para governar o povo, ele tem os ministérios. No Brasil, é possível a gente ter ministro que não tenha passado por eleição. Em outros países, não é possível isso. Tá? Os auxiliares, que a gente chama aqui no Brasil de ministros, eles têm que passar pelo processo eletivo também, mas no Brasil isso é possível. E é da livre escolha do presidente da República. Então, o presidente da República cria os ministérios, ou seja, a sua estrutura de governo, sua assessoria, seu apoio, e ele se torna responsável por essas pessoas, porque não foi o povo que elegeu, ministro não é eleito. E aí, caso aconteça alguma coisa, ele tem que ser responsabilizado sim, mesmo que esse ministro tenha feito algo ilegal, ou a gente vê algumas práticas que são acusadas de corrupção e tudo mais. A gente recentemente viu isso, né? O ministro da Educação aí foi até preso, que é uma coisa meio inédita, né? Agora está virando aí uma coisa concreta no Brasil. Quem é responsável por aquele ministro é o presidente da República. Eu não estou ainda falando de coisas ideológicas, partidárias, defendendo esse presidente ou aquele, não estou. Mas o fato é que o ministro da Educação, que desviou e que tinha uma equipe que praticava a extorsão dos prefeitos, inclusive, quem colocou o sujeito lá? Quem escolheu o sujeito? Então, é o presidente da República. E ele está escolhendo quando ele ocupa esse cargo que a gente chama de chefia de governo, tá? Então, e o Congresso, ele teria que ter fiscalizado melhor isso. Porque se o presidente escolhe os ministros para governar o povo brasileiro, para governar o Brasil, é função, e esses ministérios, eles têm um orçamento público que é muito dinheiro, é gigantesco esse orçamento, então é função também do legislador, dos deputados federais, fiscalizar isso tudo, fiscalizar o presidente e esses ministros, tá? Então, isso é correto quando se acusa um ministro que o presidente seja responsabilizado porque ele não foi eleito pelo povo. Não? A outra função enorme também, de muita importância, que o presidente da República tem no Brasil, é que ele é chefe de Estado. Estado, o Brasil é um Estado, né, com letra maiúscula, e esse Estado ele tem que ser representado na ordem internacional. Então, o Brasil faz parte da ONU, a ONU tem uma série de reuniões, inclusive logo mais a gente vai ter a abertura da Assembleia da ONU, é o presidente do Brasil que faz essa abertura, que vai lá, é um direito do Brasil fazer isso, desde a época da formação da ONU. Então, quem vai lá vai ser o nosso presidente, quem vai fazer a abertura da ONU, né? Ou quem vai assinar tratados internacionais, quem vai viajar representando o Brasil. Tudo que é fora do Brasil, que não diz respeito ao povo diretamente, é feito pelo presidente da República numa função que a gente chama de chefia de Estado. Para fazer isso, ele tem também uma assessoria gigantesca, que é o que a gente chama no Brasil de Itamaraty, que é o Ministério das Relações Internacionais. Né? Então, a Constituição tem artigos prevendo isso. Essa escolha do chefe do Itamaraty, ou seja, do ministro das Relações Internacionais, é feita pelo presidente da República, assim como ele escolhe os outros ministros, tá? E serve para assessorar o Brasil nas suas negociações internacionais. Inclusive, assim, a questão de comércio, a questão de relações, onde é que a gente vai ter diplomata, onde a gente vai ter consulados,
como que vai ser a projeção do Brasil na ordem internacional. Então, vamos atrair aí o capital externo, vamos receber chefes estrangeiros, tudo isso vai estar vinculado ao Itamaraty, que é responsável aí quando por essa conexão aí do Brasil com os outros países. Se a gente vive numa ordem internacional hoje, se a gente conecta com o mundo todo, essa é uma das funções que atualmente é importantíssima, tá? E esse chefe de Estado, que vai ser o presidente, também é importante que essa pessoa se coloque bem, porque quando ele faz uma declaração, quando ele faz um discurso, quando ele participa dessas reuniões de chefias internacionais, tudo aquilo que ele fala é o que vai, no exterior, vai se pensar sobre o brasileiro. Né? Ele representa, é como se fosse assim, um conjunto, né, do povo brasileiro incorporado aí nessa pessoa que vai dizer. Então, é importante sim, porque quando o brasileiro sai do Brasil, a imagem que o brasileiro tem, como estrangeiro, como qualquer país nos olha e nos recebe, depende muito dessa projeção do chefe de Estado brasileiro. Tá? É uma função, assim, bem importante. Então, o que a gente tem que pensar ao eleger um presidente da República? Que ele também vai ser o chefe das Forças Armadas, que não é pouco, né? Que o poder civil tem que ficar submetido aí. E não pode fazer o uso dessas Forças Armadas para causar uma insegurança na sociedade. É justamente o contrário. A pessoa que ocupa essas chefias todas, então ele é chefe de governo, ele é chefe de Estado, ele é chefe das Forças Armadas, ele tem que usar esse poder gigantesco, toda essa estrutura que ele cria em torno dele. Vocês imaginam, só em Forças Armadas nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica. É gente pra caramba, né? E aí, isso tem que ser usado para criar uma sociedade harmônica, o que os gregos chamavam de vida boa, né? Vida justa, próspera e feliz, né? Seria aí tudo que o brasileiro precisa, certo? Então, ao eleger um presidente da República, você não está escolhendo só o partido, ou você não está só se associando a uma questão ideológica, não. Você está escolhendo como o brasileiro vai ser visto lá fora, você está escolhendo como nós vamos nos sentir seguros em relação a toda essa estrutura que defende o Brasil, que são as Forças Armadas, e que defende o Brasil de ataques externos, mas também defende os brasileiros aqui dentro, para que vivam em paz, né? E ele vai fazer as políticas públicas, de emprego, de educação, é uma grandíssima responsabilidade para esse cargo. Muito grande mesmo. Ô, Ângela, eu recebi uma pergunta que eu não sei se eu entendi, vou passar para você. A Adriana, ela disse que recebeu em um grupo de WhatsApp seguinte informação, que se ela votar só para deputado e só para governador e deputado e senador e não votar para presidente, o voto dela é anulado. Não é. O seu voto vai ser anulado para presidente, mas vai ser se você votar corretamente, né, o número correto que você colocar lá, quando você digita na urna eletrônica, aparece a foto do candidato que você está escolhendo para você se certificar. Se você votar corretamente, você pode votar só para governador, ou só para presidente, ou só para o deputado federal, estadual ou senador. Aquele que vai ser anulado é aquele que você não votou corretamente. Se puser lá 000, né, aquele seu voto não vai ser computado, mas para os outros cargos vai ser computado sim. Muito obrigada. Hoje tivemos aí mais uma aula, né, com ela, Ângela Liberati, falando sobre o poder executivo. Para você que quer saber mais informações, acompanhar, né, toda a história que a Ângela, ela conta, ela destrincha, ela debate, tem o Instagram dela, que é @AngelaLiberati, com 2 T's, e o Facebook, que é História e Política, com Ângela Liberati. Muito obrigada, viu? Um abraço bem forte, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Está nos ouvindo, tenho certeza. Tá Um sim. beijo. Um beijo, Tchau. ótimo dia.